aqui possam estar acompanhando também com suas Bíblias em casa, porque o Senhor tem uma palavra especial para nós nessa noite. Amém? Vamos fazer uma oração, amém? Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para estar assim, ministrando a nossa mente, nosso interior, que todo impedimento seja tirado da nossa mente e coração, para que Ele possa nos edificar e nos encher, para que a gente possa retornar para os nossos lares e afazeres, cheios dessa presença que vem do trono da graça, amém? Querido amado Deus, nós estamos aqui para te louvar e bendizer, e queremos convidar o Senhor Espírito Santo para estar ministrando as nossas vidas, através da poderosa palavra de Deus, a qual nos é entregue mais uma vez nessa noite. Espírito Santo, toma nossa mente, nosso coração, toda preocupação nós lançamos aos pés da cruz, toda inquietação nós lançamos aos pés do Senhor, toda ansiedade, toda aflição, nós lançamos aos pés da cruz, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E esse momento agora é do Senhor, é nosso, e do nosso Pai, e do nosso Mestre e Salvador. Por isso, Espírito Santo, nos envolva no poder que há nesta poderosa palavra. Eis aqui vasos que estão com a boca assim aberta, sedentos para ser cheios da graça, do azeite, da presença. Que assim seja em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E aí, vem a pastora Sônia e abre a palavra em Hebreus 12. Aí vem a pregadora e abre a palavra em Hebreus 11. Glória a Deus. Bora lá? Nós estamos nesse ano, o ano que mais uma vez o Senhor contempla a nossa postura de filhos dependentes do Senhor. E uma coisa que anda de mão dada com aquela palavra que a pastora ministrou no final de semana, que foi bastante marcante, para mim foi resposta de Deus, do trono da graça, e já está acontecendo, em breve vou contar meu testemunho, e que ela falou muito de perseverança, de não desistir, de insistir com Deus, como Jacó pelejou lá, não vou soltar você, anjo, saiu mancando, mas saiu com a vitória. E uma coisa que anda de mão dada com a perseverança é a fé. Só persevera quem tem fé. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas acreditando em muitas coisas. Mas há algo aqui nas nossas mãos hoje, agora, que é poderoso para alimentar a nossa fé, para nos nortear nessa caminhada de fé. Amém? Que é a palavra do nosso Deus. Vem comigo, então, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. É um versículo conhecido, Quem aqui já não viu esse versículo? O irmão Isaías foi lá comprar oferta, já ministrou essa palavra. Muitos aqui presentes já ministraram essa palavra, falando da fé. A fé que é fundamental. A fé que é imprescindível para nos achegarmos ao Senhor, para nos aproximarmos dEle. É importante que tenhamos fé, seja ela do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas é importante, ela é fundamental, ela é necessária, ela é indispensável. Quando você vai no fórum municipal, você tem que levar um advogado para te representar. E você tem que levar uma petição. E você tem que levar documentos. E nós, quando nos apresentamos diante do nosso justo juiz, diante daquele que julga as causas impossíveis, temos que nos apresentar com fé. E olha o que diz o verso 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? O dicionário vai dizer para nós que fé é crença, fé é confiança, fé é crédito. A gente tem hoje em dia o cartão de crédito, Eles conseguiram convencer a gente que se a gente tiver aquele pedacinho de plástico com o nosso nome e documento, nós compramos o que nós quer, parcela em quantas vezes quiser, aonde quiser.
E nessa tem muita gente que vai até além do que pode, não é verdade? Mas aqui está algo que merece toda a nossa credibilidade ao longo da nossa vida de fé e de jornada cristã, que é a palavra de Deus. O povo dá crédito para a vaca, o povo dá crédito para o boi, o povo dá crédito para a imagem, o povo dá crédito para alma penada, alienígena, dá crédito para tanta coisa, mas muitas vezes nós compartilhamos a palavra do Senhor e somos rechaçados, não é verdade? Mas feliz é aquele que tem como fundamento na sua vida a palavra do Senhor. Crença nas doutrinas, isso é fé. Você que tem honrado as doutrinas, você tem demonstrado a sua fé diante de Deus, aonde quer que você vá. Não botaram nós aí no carnaval na lata? Os tradicional, louvado seja Deus. Quiseram nos afrontar e nos ofender, mas acabaram que elevando a nossa fé. Somos sim um povo que anda através de doutrina, e pela doutrina são orientações, são ordenanças para organizar a nossa vida, a nossa igreja, o nosso lar, a nossa família. São fundamentos. Está ali o irmão Isaías, que é da área da construção civil. Esse prédio aqui, por exemplo, ele tem colunas para que as paredes tivessem sido erguidas. Ele tem ali colunas que tiveram ferros, massas ali com concreto, com cimento, com pedras, para que depois a laje fosse colocada. Não é isso, irmão Isaías? Nós temos que ter esse fundamento diariamente no nosso coração, na nossa mente, que é a palavra de Deus. E é a crença na religião cristã, é a fidelidade ao compromisso e às promessas. Glórias a Deus. Então a nossa fé é firmada no caráter de Deus. A sua fé está firmada em alguém que tem caráter. Temos sido liderados ao longo dos anos por pessoas que têm ocupado cargos de comando que nem sempre têm demonstrado o caráter que o Pai tem ensinado ao seu povo, não é verdade? Mas a nós cabe orar por essas pessoas, clamar por mudança, interceder por eles e, como cristão, fazer a diferença na terra, amém? O povo tem que olhar para nós e ver diferente o negócio. Nossa postura, nosso falar, nosso proceder, nosso andar, não é verdade? Ele é fiel, poderoso, justo, presente. Ele é quem diz ser, não é um impostor. Ele tem crédito e ele promete e cumpre. E tudo que ele prometeu, cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Então não estamos aqui perdendo tempo, não estamos aqui gastando as nossas vidas em algo fútil, banal. Ao contrário, existe uma promessa na minha e na sua vida, na casa e na presença de Deus. O nosso firme fundamento é o quê? A palavra do Senhor. Ela é fiel e poderosa, e ao longo dos séculos ela vem se cumprindo. Nós estamos vendo aí, quem está acompanhando os noticiários, a geopolítica, observando aí a movimentação dos países, a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Está na tela, só não vê quem não quer ver. E nós temos que nos encher de fé para ficarmos firmes até Ele concluir o plano de Deus para a humanidade. Amém? Vem comigo em João 20. João 20. Você acha que pode existir um crente sem fé? Pode existir um cristão sem fé? Mais ou menos? Meia boca? Meio tanque? Às vezes o Senhor dá uma orientação para a gente meio que duvida, né? Tem muitos amados e amadas que pararam no caminho. Talvez faltou fé para prosseguir, para acreditar nas revelações. João 20, 24 diz assim para nós. Olha que palavra maravilhosa. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Olha que honra, olha que momento glorioso. Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes:
Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos prosseguir confiando, porque pela fé a nossa vitória está chegando. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, porque eu sirvo um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aqui no 26 ele diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Gente, esse momento foi poderoso. Essa palavra ela é poderosa. Jesus, ele apareceu aonde os seus apareceu justamente para Tomé. Tomé precisava ser impactado por aquele momento. O que é que o Senhor precisa fazer ainda na sua vida para te impactar, para que você confie, para que você creia, para que você se levante cada dia mais com desejo de vir para a casa do Senhor, porque é aqui que Ele ordena a sua bênção, com desejo de vir orar, porque é orando, clamando, intercedendo que a gente vai movendo o braço de Deus, com sede para vir adorar, porque a Bíblia diz que Ele habita em meio aos louvores. Toda vez que eu me coloco a adorar, eu me lembro dessa palavra: Ele habita em meio aos louvores. Então, quando há louvor e adoração, Ele faz questão de estar presente, e Ele não vem de mãos vazias, Ele vem estar presente e derrama sua graça, sua bênção, seu poder, seu favor no meio da igreja, no meio do seu povo. E naqueles dias, não é diferente de hoje. Quantos milagres o nosso Jesus já realizou em nossas vidas. Muitos ainda estão descrentes, continuam a pedir sinais. É assim ou não? Mas hoje, pelos olhos da fé, podemos nos achegar a Ele e experimentar a sua gloriosa presença e o seu amor. Amém? Louvado seja o Senhor. E aí Ele se apresentou. E aqui é poderoso. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Não há impedimento para que Ele adentre, para que Ele se achegue. As portas estavam trancadas, fechadas. Quais são as portas que estão trancadas na sua vida, na sua família? Ele é poderoso para entrar e impactar os nossos amados com o seu poder e com a sua presença. Amém? Aqui Ele chega: paz seja convosco. Algo que hoje em dia as pessoas necessitam, elas almejam, elas desejam, elas precisam de paz. Sem paz a pessoa não consegue dormir, sem paz a pessoa não consegue se alimentar, sem paz a pessoa não consegue conviver com os seus no lar. Tem o marido, mas não consegue conviver. Tem a esposa, mas não consegue conviver. Tem os filhos que tanto pediu a Deus, mas não consegue se relacionar porque falta paz. Mas quando Jesus chega, Ele traz paz. Aleluias. Por isso Ele é o precioso nesta noite aqui presente. Amém? Olha o 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Oh, glórias. Chamou você de crente, você diga glória a Deus. Aonde você estiver. Porque se o povo lá fora, influenciado pelo sujo, não tem mais vergonha de ser o que quer ser, de ser o que as ideologias aí dizem que eles podem ser, nós cristãos não temos mais que ter vergonha de ser quem nós somos: filhos amados, crentes, ministrados e discipulados nessa doutrina cristã. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui no 28 diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu acredito que essa parte do versículo, ele está falando conosco, amém?
Glória a Deus. Jesus, ele é real, ele é imortal, glória a Deus. Mataram o nosso Jesus, mas ele vive, glória a Deus. Crucificaram o nosso Cristo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Este é o maior fundamento da fé cristã. E o mundo, o sistema, o inimigo das nossas almas não pode contra esta verdade. Por isso que ele chamou Tomé lá, toca aqui, Tomé. Você estava lá, você contemplou. Você contemplou o que fizeram ao Salvador, ao Mestre. Maltrataram, judiaram, torturaram, cuspiram, humilharam, crucificaram. Mas vem aqui, toca nas minhas mãos, toca ao meu lado. Eu sou aquele Jesus que estava naquela cruz, mas eu estou aqui vivo. E hoje ele nos convida para tocá-lo, para se achegar a ele e ter a nossa fé renovada. Você precisa de fé? Ele tem fé abundante para te entregar e liberar sobre a sua vida. Pesquisas mostram que nos últimos anos, a adesão pelo cristianismo, que era de 9% ao ano, foi para 26% ao ano. Louvado seja o Senhor. É a obra do Senhor, é o amor e a misericórdia de Jesus, dando a oportunidade de escolhermos a Cristo, dando a oportunidade de mudança, de transformação. Ter fé é algo e alguém que tem um futuro glorioso. Você que decidiu por Cristo, você pode se preparar, pode ter expectativas sim, porque Ele é fiel, amém? Então aqui nós lemos essa palavra maravilhosa. Olha aí o 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Louvado seja o Senhor. Aqui uma exortação aos homens e mulheres daquela época, uma palavra de ânimo, né? O Senhor entregou para eles. Vocês precisam ver para crer. Né? Ele estava ali exortando aquele povo. Eu que aqui estive caminhando com vocês, eu que ressuscitei e voltei me apresentar e me manifestar a vocês, ainda assim vocês não estão crendo. Mas o finalzinho do versículo chega para nós nesses dias. Felizes os que não viram e creram. Esta palavra se cumpre em nós nesses dias. Aleluias, foi o Espírito de Deus que revelou essa verdade para nós. Isso é fé genuína, e isso agrada demais o coração do nosso Deus, amém? Eu convido você a voltar comigo em Hebreus, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Hebreus, no verso 2, diz assim: porque por ela quem? Pela palavra, os antigos alcançaram testemunho. Os homens e as mulheres de fé de outrora alcançaram maravilhosos milagres e testemunhos ao dar crédito à palavra de Deus. E a gente, quando estuda o Antigo Testamento, a gente vê que aqueles que se deram mal foram quem? Aqueles que não deram crédito à palavra, aqueles que desobedeceram, aqueles que resolveram dar uma voltinha por aí, né? Olhar o jardim do vizinho e achar que é mais verde, experimentar os manjares do vizinho, né? Mas aqueles que ficaram firmes alcançaram grandiosas vitórias. Louvado seja o Senhor. Olha o verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui é algo poderoso, a revelação de que Deus criou tudo e todos. Ainda há pessoas na face da terra que acreditam que foi uma explosão. Explodiu tudo e tudo começou a criar. Mas louvado seja Deus, que o Espírito Santo se revelou a nós e nos
fez conhecer o Criador de todas as coisas e toda criatura. Inclusive na minha e na sua existência, há um propósito. Não somos obra do acaso. A palavra de Deus tem um poder espantoso, poderoso e glorioso. Amém? Olha o verso 4 aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui vemos que Deus, ele vê tudo. Ele contemplou o coração, o comportamento e as intenções de Abel e de Caim. Aqui não é diferente. Na nossa casa não é diferente. Ah, porque fulano. Ah, porque os outros. Olha para Jesus. Olha para a palavra. Continue a nadar. Como diz o peixinho lá do filme. Continue na sua fé, na sua prática. E vamos orar pelos outros. Vamos orar pelas pessoas. E vamos prosseguir. Ele vê a pureza e também a maldade. Mas ele recompensa a cada um segundo as suas obras. Tudo que fazemos ao nosso Deus não passa desapercebido ao Senhor. Vamos seguir fazendo a nossa parte. O outro a gente entrega para Deus. Nós como igreja vamos orar pelos nossos irmãos cada dia mais. Amém? Inclusive por aqueles que não conseguiram chegar nessa noite nesse lugar. Muitos podem ter tido imprevistos, impedimentos, contratempos, enfermidades, situações, ocorrências em suas vidas. Então, no finalzinho do culto, se você lembrar de alguém que você sempre está do lado aí, nós vamos orar por essas pessoas. Olha o verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Olha que honra. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Oh, coisa linda. Aqui Enoque foi um homem próximo do Senhor, e ele alcançou graça, ele alcançou favor. Vamos buscar com fé, confiança, perseverança, a presença do Senhor, sem vacilar, sem parar. Ele foi transladado e agradou a Deus. Nós aguardamos a vinda. Nós aguardamos o grande dia, aleluias, louvado seja o Senhor. Ele foi transladado, ele agradou a Deus. Nós aguardamos a sua vinda. A grande parte aqui presente crê que Jesus virá para buscar a sua igreja nas nuvens. Nós também estamos aguardando essa graça. Não é por mérito, não é porque somos melhores dos que estão lá fora, é porque a misericórdia dele nos alcançou. O perdão dele nos alcançou. O amor dele nos envolveu e nos atou à presença dele. Amém? Louvado seja o Senhor. Ele nos resgatará enquanto igreja deste planeta. E ele vai vir para colocar ordem em tudo aquilo que a gente está contemplando. Tantas coisas horríveis, tantas coisas más acontecendo, tantas coisas que ao saber, ao ouvir, ao ver, tem feito muita gente passar mal. Jesus virá, ele vai julgar, ele vai colocar ordem, ele vai restaurar, ele vai trazer cura, ele vai libertar, ele vai mudar a situação. Mas enquanto isso, nós nos manteremos firmes no fundamento que é a nossa fé. Amém? Olha o verso 6 aí, a gente já está acabando. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, Deus querido, aqui uma orientação básica, clara e fundamental para a nossa jornada nesses dias. Deus contempla, ele recompensa o trabalho do seu povo na obra, na igreja, na família, no trabalho. Deus é fiel. Às vezes parece que o que a gente está fazendo não tem importância, não tem valor, não está sendo percebido, não é bem remunerado. Na terra não é mesmo.
Mas há um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso galardoador. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. E aqui, nós também podemos orar, buscando de Deus essa fé. Senhor, eu preciso de fé para contemplar a salvação do meu familiar. Senhor, eu preciso de fé para viver a vitória daquela causa na justiça. Senhor, eu preciso de fé para cura. Fala com Ele o que você precisa para prosseguir. Amém? E aqui no 7, ele diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aqui o exemplo de grande fé. Esse homem, quem sabe um dia a gente vai trocar uma ideia com ele. Noé, gente do céu, o que foi aquilo? Primeiro ele recebeu uma orientação que aos olhos de muitos era absurda. Recurso, tempo, força, largar toda a sua vida para se aplicar numa missão que Deus colocou nas mãos dele, pois ele honrou a obra que Deus chamou Noé para realizar. Pense quanta fé esse homem precisou exercer. E nós devemos nos inspirar nele. Hoje a igreja é a grande arca de Deus. Cai para dentro, fica firme, vem. É terça, é quinta, é sábado quando tem culto de homens e mulheres e jovens, é domingo de manhã. A grande arca nos dias de hoje é a casa, a igreja do Senhor, onde nos afinamos, onde nos fortalecemos, onde somos ali tratados e curados pelo Senhor. Há uma herança reservada para os filhos de Deus, então vamos nos achegar cada dia mais a esse Pai que tem cuidado de tudo. E para encerrar o verso 8, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber a herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui é algo que anda com poder junto com a fé, né? Que é a obediência. Não dá para ser cristão sem obedecer, né? Tem até uma canção que canta-se na escolinha, cantava-se que obedecer é prova de amor, né? É uma prova de amor a Deus, a obediência. Então a obediência é uma manifestação concreta da nossa fé. Eu creio e obedeço. A gente dizima por quê? Porque a gente acredita e a gente é obediente. Você está vendo o que vai acontecer nos próximos dias do mês? Vendo a gente não está, mas a gente crê. Ele deu para nós 10 sacas de milho. Ele deixou 9 com a gente. E a gente pegou uma, que é a 10ª parte, derramou de novo no solo. E ele vai regar de novo. E a gente vai colher o mês que vem de novo. É pela fé. É pela fé que ele repreende o devorador, que a gente não sabe nem de onde vai vir. Se é que ele tentar se levantar, mas há um Deus que põe para correr. Pela fé ele abre portas. Pela fé ele dá entendimento para você resolver aquilo que parece que não desata. É pela fé. Então aqui, viver o milagre, o sobrenatural, as vitórias, o que Deus tem pedido de você, o que Deus tem pedido para nós, vamos nos empenhar para obedecer. Amém? Nós vamos, lá na sua casa, no seu lar, você pode terminar esse capítulo, ele é muito maravilhoso. Ele vai falar da fé de vários homens e mulheres de Deus que receberam inúmeras missões. Esse capítulo vai te inspirar demais nessa jornada que a gente está enfrentando nesses dias. E a gente vai encerrar aqui no verso 32, diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Amém. Eu recebo. Há leões a serem aí controlados pelo Pai.
Ele é poderoso para fazer. Apagaram à força o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza. Tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fúgida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando os seus livramentos, mas alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos eles, tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então nós vemos que hoje muitas das nossas batalhas nem se comparam ao que os heróis da fé viveram, não é verdade? Então nós vivemos verdadeiramente o tempo da graça. Uma unha do pé, um dedão, quando você bate, corta, a gente já geme, já chora. Uma gripe, quase. E o que aquele povo viveu? Ser jogado na cova do leão. Meu pai, só de olhar o leão eu acho que eu já desfalecia. Mas hoje nós estamos aqui, debaixo dessa gloriosa graça, dependendo do Senhor, com perseverança, com fé, com obediência. Nós teremos vitória nesse ano. Teremos um mês de março abençoado. Teremos um lar cada dia mais abençoado. Seremos cada dia mais prósperos, porque o Senhor tem promessas para nós. E porque há vidas nos observando e contemplando se o nosso Deus é mesmo fiel. Mas Ele é fiel, e Ele está observando a nossa fé. Vamos ficar de pé? Vamos orar e apresentar os nossos corações e as nossas vidas ao Senhor. E na sequência a gente vai adorar o Senhor com os nossos irmãos, amém?